Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Viver Bem desta semana. O tema do programa de hoje é incontinência urinária. Eu convidei para falar sobre esse assunto o professor Hiroshi Yoshizaki, que é professor também aqui da Unifev. Doutor, fala pra gente. Primeiro eu queria agradecer sua presença, viu? Eu que queria agradecer a oportunidade, Júlia, de falar de um assunto que eu adoro, um assunto que é bem prevalente na nossa população. E eu já começo te perguntando, doutor, a incontinência urinária, ela atinge mais as mulheres? Realmente, né? A incontinência urinária, ela é um problema de saúde pública. A incontinência urinária, a partir dos 50, 60 anos de idade, ela comete basicamente 50 a 60% das mulheres, principalmente. Ela é muito mais comum nas mulheres por vários fatores, Júlia. Principalmente aí pela frouxidão maior dessa musculatura pélvica, perineal, pela questão da possibilidade da mulher apresentar uma gestação, pela questão do que a gente chama de hiato urogenital, que é uma abertura maior na região da pelve, de períneo, por conta aí da passagem do canal vaginal, e além de algumas doenças mais prevalentes na mulher, e também aí a questão da pós-menopausa. As crianças, elas também podem apresentar esse tipo de doença? Sim, a criança ela pode apresentar uma incontinência urinária. As causas, na verdade, elas não são as mesmas, elas até podem ser, mas normalmente não são as mesmas que as causas apresentadas pelos adultos, mas as crianças sim podem ter. E quando que elas começam a ter noção de segurar o xixi, de fazer, como é que funciona isso para elas? Com qual idade elas começam a entender isso? As crianças, basicamente, a partir dos 2, 3 anos de idade, conseguem já apresentar uma continência, elas já conseguem segurar o xixi. Isso acontece pelo mecanismo que é o mecanismo de continência. Então, na criança, isso é controlado basicamente por arcos reflexos. Então, alguns sinais que vão para o sistema neurológico, que vão para a medula e voltam. Então, quando a bexiga da criança enche, distende, envia um sinal e esse sinal vai para a medula e volta na forma de contração. Por isso que a criança não consegue segurar. A partir do momento que a bexiga enche, automaticamente ela já tem esse início, esse reflexo para começar a micção. Quais são os mecanismos que facilitam a gente aprender a segurar o xixi e a soltar? Basicamente é o que a gente chama de sistema neuromuscular. Então o mecanismo de continência e o mecanismo de incontinência também, eles são bem explicados por essa interação entre o sistema neurológico e o sistema muscular. O organismo ele apresenta alguns esfíncteres, que são órgãos musculares que fazem com que a gente consiga segurar algumas substâncias. No caso aqui da nossa conversa, o esfíncter urinário, né? Então, o esfíncter uretral, que ele é um conjunto de músculos que seguram o xixi. Quando a gente tem o enchimento da bexiga, imagina que a bexiga ela vai enchendo até que ela atinge a capacidade máxima. A partir desse momento, é enviado um sinal através da medula que chega no cérebro, no que a gente chama de centro pontino da micção. Nesse momento, o cérebro manda um outro sinal, fazendo com que a bexiga contraia. Porém, essa contração, esse desejo de urinar, ele é voluntário. Então, a gente, adulto, consegue segurar. A gente consegue, a partir do momento que a gente quer, estimular a contração do músculo, abrindo também esses esfíncteres para que o xixi saia. No caso de uma incontinência, esse mecanismo é quebrado e é uma das causas principais aí da incontinência urinária. E quais são as principais formas de se evitar a incontinência urinária? Basicamente, a gente tem aí algumas orientações. A gente pede para que a pessoa vá várias vezes ao banheiro, evite de ficar com a bexiga muito cheia. A gente pede, no caso da mulher, para que ela faça uma reposição hormonal na medida do possível. Então, naquelas mulheres que não têm contraindicações ao uso do hormônio, o uso de hormônios tópicos vaginais que não são aqueles hormônios que a gente faz a reposição na pós-menopausa, mas hormônios tópicos vaginais em cremes. No caso de gestantes, é muito importante hoje em dia, isso já tem até comprovação científica, da fisioterapia pélvica, visando evitar então um número maior de casos de incontinência decorrentes do parto. Quais são as principais causas da incontinência urinária? Falando um pouco da incontinência urinária feminina, então, mais uma vez, os partos, principalmente, são as principais causas para isso daí. Tanto os partos normais, quanto também a cesariana. Na verdade, o simples fato da mulher engravidar já é um motivo
de aumento de risco da incontinência. Além disso, mulheres que trabalham fazendo esforços como pegar peso, mulheres que fazem esforços por conta das atividades domésticas e tudo mais. A gente já falou também da questão da pós-menopausa, então mulheres depois da menopausa têm uma diminuição importante do hormônio, e o hormônio ele é muito importante para manter o tônus, a força muscular e um colágeno bom que vai dar sustentação para essa bexiga. As doenças também neurológicas, mulheres que já sofreram e tiveram sequelas de um AVC, diabetes descontrolado, outras doenças neurológicas, são as mais importantes em relação às etiologias. E nos homens, quais seriam essas causas? No homem, basicamente, ele tem uma incidência muito menor do que a mulher em termos de incontinência, né? Para cada mais ou menos 10 casos de incontinência, 9 para as mulheres e 1 caso para o homem. É muito mais comum que a gente observe incontinência masculina nos casos daqueles homens que já tiraram a próstata por doenças malignas como câncer ou mesmo por algum outro tipo de doença benigna. Então ele tem normalmente uma perda desse mecanismo, desse esfíncter que segura o xixi. Então, consequentemente, ele pode ter um risco maior da incontinência. Vamos esclarecer para o pessoal de casa, com mais detalhes, doutor, a relação entre a incontinência urinária e a gestação. Vamos lá. O mais importante, Júlia, é a gente entender que o mecanismo de continência, o fato da gente conseguir segurar o xixi, ele é um mecanismo, como a gente já falou, de um complexo neuromuscular. Então, um conjunto de sensores neurológicos que fazem com que essa musculatura fique rígida e consiga segurar. No caso de uma gestação, a mulher apresenta mudanças muito grandes no organismo. E essas mudanças basicamente fazem com que tenha uma frouxidão ligamentar, uma frouxidão das estruturas que sustentam a bexiga, que sustentam a uretra, que é o canal que liga a bexiga ao meio externo. A gente fala que tanto o parto normal quanto a cesárea pode causar isso, porque na verdade não é bem como termina a gestação, não é a via de parto principalmente, mas o simples fato da mulher engravidar e sofrer a ação desses hormônios da gestação. Mulheres, existe a diferença da mulher que apresenta isso depois do parto cesárea e do parto normal? Sim, apesar de que cientificamente a gente não possa comprovar, eu particularmente acho que daqui a alguns anos isso já vai estar bem estabelecido, né? O parto normal, ele teria um risco maior. Imagina o seguinte, quando tem a passagem do nenê no canal vaginal, existe uma distensão muito grande dessas fibras, dessa musculatura. Por um tempo, a mulher consegue compensar essa situação pela sua jovialidade, pela força muscular e qualidade do colágeno. Porém, principalmente depois da menopausa, pela associação da queda hormonal, essa força muscular ela estaria prejudicada e faria com que acontecesse a incontinência. A cesariana, ela tem os seus prós e contras, né? Talvez pela questão da incontinência, então um pouco menos do que o parto normal, mas reforçando que o mais importante aqui seria a questão da gestação, da alteração hormonal que a gestação causa. E quais são os sintomas iniciais da incontinência urinária? Júlia, a gente caracteriza qualquer incontinência urinária dessa forma. É uma perda involuntária de urina, ou seja, uma perda que você não espera e não quer, em qualquer situação. E eu acho que é muito legal a gente esclarecer, porque muitas mulheres, muitas pessoas acham que a partir de uma certa idade, a perda urinária ela é algo comum, ela é algo normal. Então vamos lá, ela pode ser algo comum, mas qualquer perda urinária é um problema de saúde passível de tratamento. E por que essas mulheres, quando têm essa perda da urina, né, essa incontinência urinária, elas geralmente estão fazendo algum esforço? Qual que é essa relação entre fazer um esforço, uma atividade física e ter incontinência urinária? Bem legal, né? Para esse tipo de incontinência, Júlia, a gente dá o nome de incontinência urinária de esforço. Então, como o próprio nome diz, é uma incontinência relacionada a qualquer tipo de esforço. Veja bem, quando a gente tem um mecanismo funcionando normalmente, eu gosto muito de dar uma ideia para tentar simplificar, de quando você vai, por exemplo, regar a planta do seu jardim. Então, você tem uma torneira e você tem a mangueira. Então vamos lembrar aí, vamos tentar fazer a associação de que a tua bexiga seria essa torneira e a mangueira seria o canal por onde o xixi sai. Para que a gente consiga liberar bem essa urina, o que a gente precisa fazer? A gente precisa abrir essa torneira, então, ou seja, precisa contrair essa bexiga e soltar a mangueira
abrir a mangueira para que ela consiga eliminar. No caso de uma incontinência, o que acontece? Normalmente essa mangueira não funciona. Então, por mais que você não queira deixar essa água sair, a mangueira não funciona. Ela está furada, ela está vazando. Isso acontece principalmente pelo esforço causado na bexiga. Então, quando você faz uma tosse, vai fazer a sua atividade na academia, esse esforço que é transmitido para a bexiga vence a resistência da mangueira. E esse líquido, essa urina, vai sair sem a sua permissão, sem você querer. E o que é a bexiga hiperativa, doutor? A bexiga hiperativa, ela é, como o próprio nome diz, a bexiga ela fica hiperativa, ela fica querendo funcionar mais do que ela deveria. Então veja bem, como a gente já falou, a bexiga ela é controlada por um sistema neuromuscular. Então quando a gente tem o enchimento da bexiga, esse enchimento ninguém percebe, a gente não sente a bexiga enchendo. A partir do momento que ela chega no limite máximo, é mandado um sinal então pela medula, para o cérebro, e a gente sente ou percebe aquela vontade de urinar. Porém, quando a gente tem um mecanismo de continência íntegro, a gente consegue segurar por alguns minutos, por algumas horas, até que a gente voluntariamente vá ao banheiro e queira liberar essa bexiga, tá? Essa urina da bexiga. Quem tem a bexiga hiperativa, o que acontece? Ela perde esse controle voluntário. Ou seja, conforme a bexiga vai enchendo, mesmo com pouca urina dentro da bexiga e mesmo sem ela querer, a bexiga sozinha começa a apertar. Isso pode dar essa sensação de que a gente chama de urgência, ou seja, aquela vontade súbita de urinar, e muitas vezes acontecendo aí o que a gente também chama de perda por urgência. Sente a vontade e mesmo antes de chegar ao banheiro, começa a perder a urina. Isso seria, resumidamente, a bexiga hiperativa. Voltando a falar das gestantes, muitas delas falam que no período final da gestação fica banheiro, cama, comer, banheiro, cama. Por que isso acontece? Isso tem uma explicação e realmente isso acontece muito, Júlia. Por quê? Vamos imaginar que a bexiga é um órgão que ele consegue se distender. Ele se distende e, mais uma vez, chegando no seu limite, manda um sinal para o cérebro que a gente entende como bexiga cheia. O que acontece na grávida? A grávida, no final da gestação, tem útero de um tamanho muito grande. O que ele faz? Comprime a bexiga. E a bexiga não mais se distende de maneira homogênea, né? Ela não fica de um formato oval, ela fica, né, a gente até brinca, parece aquela salsicha de bexiga, né? Ela começa a ficar mais esticada, ou seja, a capacidade dela diminui. Diminuindo a sua capacidade, o organismo entende que a bexiga já está cheia, já chegou ao seu limite, mesmo ela não estando cheia. Então, por isso que as mulheres, no final da gestação, acabam tendo esses sintomas que a gente chama aí de urgência urinária, querendo ir muito ao banheiro. E muitas vezes também não consegue segurar, porque ela tem a perda do mecanismo pelas alterações hormonais. Doutora, existe alguma relação entre a incontinência urinária e a infecção de urina? Sim, sim. Uma das principais causas de incontinência urinária também seria a infecção. Tanto é que um dos primeiros exames que a gente pede para fazer a avaliação é um exame simples de urina. A gente precisa primeiramente descartar uma infecção, porque a infecção urinária pode ser sim uma causa de incontinência, principalmente relacionada à bexiga hiperativa. Por conta daquela questão que o senhor falou, que muita gente acha que pode ser até normal, as mulheres, as pessoas em geral, demoram para procurar um especialista? Júlia, esse é um outro problema, né? Mais uma vez, eu acho que o principal intuito hoje seria fazer com que a população se conscientizasse em relação ao que é incontinência urinária. Deixasse esse pensamento de lado que a incontinência urinária é algo normal depois de certa idade. Nunca, qualquer incontinência urinária é um problema de saúde passível de tratamento. Então é muito comum esse mito de que perder urina, principalmente a pessoa idosa, é normal, é comum. Comum sim, como eu já falei, mais de metade ou de 40% a 50% da população nessa idade tem algum tipo de perda urinária. Então é muito importante que a gente explique, que a gente conscientize que isso tem solução, então procure um profissional para fazer uma avaliação adequada. Certo. Doutora, a gente vai dar uma pausa rapidinho para o intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho, viu? Não sai daí.
Bem de hoje está de volta. A gente está recebendo o Dr. Ricieri aqui, que está falando sobre incontinência urinária. Doutor, eu vou continuar te perguntando. Como é feito esse diagnóstico da incontinência? Então vamos lá, Júlia. A partir do momento que o paciente nos procura com uma queixa de perda urinária, é importante que a gente faça uma avaliação completa. E o intuito é principalmente o seguinte: quanto isso incomoda ou quanto isso faz diminuir a sua qualidade de vida. Então é importante lembrar que a perda urinária em si ela não é algo grave, mas é algo que pode interferir na qualidade de vida. Interferindo na qualidade de vida, a primeira pergunta é essa: o quanto isso incomoda, para a gente saber o quanto a gente vai aprofundar esse diagnóstico. A partir do momento que a gente tem um incômodo, e é um incômodo que é significativo, a gente vai fazer avaliação. Como eu já falei, primeiramente uma avaliação de infecção urinária, a gente descarta as causas mais comuns, faz uma história clínica para ver os antecedentes, a questão no caso das mulheres de partos, doenças, questão de menopausa e tudo mais. Existe um exame que talvez seja o exame mais conhecido para a gente, né, talvez para a população um pouco estranho, que é o estudo urodinâmico. Esse exame é um exame que vai mostrar as causas, ou consegue diferenciar as causas de incontinência, porque para cada tipo de incontinência existe um tratamento mais específico. E quais são os principais tratamentos? Eu acho que assim, para um tratamento básico, para qualquer tipo de incontinência, e a gente não vai, por enquanto, nem diferenciar essas causas, mas o principal, no caso das mulheres, para aquelas mulheres que não têm contraindicações, seria o uso do hormônio tópico, ou seja, o hormônio via vaginal, que é diferente, como eu já falei, da terapia de reposição hormonal. As indicações e contraindicações são totalmente diferentes. Segundo, eu sou muito fã da fisioterapia. A fisioterapia para uroginecologia, né, nesse caso aqui para perda urinária, incontinência urinária, é um aliado excepcional. Um fisioterapeuta especialista nessa parte, ele pode fazer milagres pelo paciente. A taxa de recuperação pode variar aí de 50% a 100%, uma média de 70% somente com fisioterapia. É óbvio que dependendo da etiologia, da causa, o tratamento pode ser mais ou menos eficaz com a fisioterapia. Mas são dois tratamentos, então, o hormônio e a fisioterapia, que são conservadores, não são agressivos e que podem ser feitos pela maioria das pessoas. Depois a gente tem aí os tratamentos cirúrgicos, no caso das incontinências urinárias de esforço, e tratamentos medicamentosos também para bexiga hiperativa. A gente falou agora sobre tratamento, eu queria que o senhor falasse sobre prevenção. A prevenção é muito importante, Julia. Apesar de que algumas situações a gente não consegue prevenir, então como algumas doenças, né, principalmente o diabetes descontrolado, seria algo passível de melhora? Talvez. Então, melhorando o diabetes, a gente sabe que a gente consegue prevenir alguns casos de incontinência, tratamentos de infecções, como a gente já falou, o exercício durante o período da gravidez, a atividade física, controle do peso, a própria fisioterapia pélvica na gestante é muito importante para que a gente consiga evitar isso. Para as mulheres na pós-menopausa que passam aí com o seu médico, né, discutir a possibilidade de fazer o uso do creme hormonal, isso pode ajudar bastante a diminuir ou evitar as taxas de incontinência. O segmento com o seu médico para fazer exames de prevenção de doenças. Então, lembrar que algumas doenças também podem causar a incontinência. Eu acho que é principalmente isso, Júlia, e a questão da conscientização, não deixar isso para avançar, não deixar isso piorar, procurar o seu médico quanto antes. A incontinência ela pode causar outras doenças e vice-versa? Eu acho que é mais fácil a gente falar vice-versa, né? Algumas doenças podem causar a incontinência. Dificilmente, como a gente já falou, a incontinência ela não é uma doença grave. Ninguém morre de incontinência. O grande problema da incontinência seria a perda de qualidade de vida. Eu acho que se a gente for pensar em alguma doença causada pela incontinência, seria mais algo relacionado à parte psiquiátrica, psicológica. É muito comum que mulheres ou mesmo homens com incontinência tenham depressão, tenham transtorno de ansiedade. Sintam vergonha, né? Vergonha, Júlia, porque eles evitam, por exemplo, de sair de casa, evitam de fazer atividades prazerosas com medo de ter a incontinência em locais públicos, perto de amigos e familiares. Então, doenças graves relacionadas à incontinência, né, doenças físicas talvez não, mas a parte emocional da incontinência é muito preocupante. Existem casos cirúrgicos?
Sim, Júlia, alguns casos são cirúrgicos. Eu, particularmente, sou bem conservador, como eu já te falei. Eu gosto muito de tentar um tratamento conservador, menos agressivo, mas também, né, é a minha área, a minha especialização. Eu adoro a parte cirúrgica. Então, quando necessário, sim, tem o tratamento cirúrgico, basicamente para incontinência urinária de esforço, né? Às vezes popularmente o pessoal conhece como a cirurgia da telinha, em que a gente coloca uma tela de polipropileno, parece um silicone, fazendo um reforço ali naquele esfíncter que a gente já comentou, né? Que é aquele agrupamento muscular que consegue segurar a urina dentro da bexiga. Existem outros tipos de tratamento também, outros tipos de cirurgias para incontinência, mas é basicamente o sling que a gente utiliza para as incontinências de esforço. A bexiga hiperativa, ela não tem um tratamento cirúrgico na maioria das vezes. Como o grande problema da bexiga hiperativa é algo no músculo da bexiga, o tratamento seria basicamente com a parte hormonal, a parte de fisioterapia, a parte com medicamentos para tirar um pouco da sensibilidade dessa bexiga. E, em últimos casos, implantes de neurotransmissores ali para tentar controlar a atividade neurológica da bexiga. A gente falou que a incontinência urinária pode causar problemas psicológicos. Depressão, aquela questão da vergonha. Pode ser o contrário também? Causas psicológicas podem afetar o nosso sistema e fazer com que essa pessoa tenha incontinência urinária? Sim, com certeza. Boa pergunta, Júlia. Algumas doenças psiquiátricas, psicológicas, elas sim podem ou causar, não é tão comum a causa da incontinência, mas sim pode causar, mas principalmente piorar um quadro já pré-existente. E não só as doenças, mas o próprio tratamento utilizado para essas doenças também pode ser uma causa. Alguns antidepressivos, alguns ansiolíticos, medicamentos para que a pessoa tenha o seu sono, iniciar o sono, manter o sono. Então são substâncias que estão muito relacionadas também à incontinência. Então é muito difícil a gente diferenciar se nesse caso é a medicação ou o próprio problema psicológico, psiquiátrico que está causando aí esse problema. E qual que é a relação dos exercícios fisioterápicos em relação à incontinência? Como a gente já falou, né? A fisioterapia é excelente para a incontinência. Então vamos lá, mais uma vez, a continência, né, o fato da gente conseguir segurar a urina dentro da bexiga é causado, né, tem aí o seu mecanismo através desse complexo neuromuscular. Então a fisioterapia trabalha bastante nessas duas partes, né, tirando um pouco da sensibilidade neurológica e melhorando a força muscular. Então, basicamente, aí para todo tipo de incontinência, a fisioterapia ela tem utilidade. Aqui no Viver Bem, a gente sempre bate muito da tecla da questão da alimentação saudável e da prática recorrente de exercícios físicos. Isso também ajudaria, né? Com certeza, Júlia, com certeza. Vamos lembrar que, eu acho que eu não citei, mas uma das causas também para a incontinência urinária seria a obesidade. E, na verdade, entre as 3 ou 4 principais causas, no caso, principalmente da mulher. Então, você manter uma atividade física constante, regular, uma alimentação saudável, um controle dietético, seria essencial, mais uma vez, na prevenção e também no tratamento. É curioso, Júlia, porque algumas pessoas, algumas mulheres, somente com a perda de peso, podem ter uma melhora da incontinência. Isso não é raro de acontecer, é bem comum. Então, mais uma vez, é super importante que a pessoa faça. Doutor, eu não tenho acesso a serviço de fisioterapia, tem alguma outra atividade que eu possa fazer? Sim, muito comum que as nossas pacientes façam pilates, façam reforço da musculatura abdominal, isso pode indiretamente também ajudar e prevenir a incontinência. Qualquer atividade física, né, pela perda de peso, pelo aumento da força muscular, também é importante. Então, acho que o importante aí é manter essa vida saudável, como você disse, Júlia, porque isso indiretamente ou diretamente está ligado à melhora da incontinência. E a incontinência, ela pode estar ligada a causas hereditárias? Sim, existem causas hereditárias, tanto aí, principalmente aí pelo tipo de colágeno. Então tem doenças que levam a uma piora do colágeno. O colágeno é uma substância importantíssima para a manutenção dessas estruturas que seguram a bexiga, para esse mecanismo neuromuscular. Então algumas doenças hereditárias que pioram o colágeno podem causar incontinência. Às vezes doenças hereditárias que também estão relacionadas, como a gente já falou, próprio diabetes, doenças neurológicas. Não é tão comum a associação hereditária nesse caso, Júlia, mas ela pode sim existir. Doutora, a gente já vai encerrar o Viver Bem de hoje. Eu agradeço a sua companhia, a sua presença aqui. Queria que o senhor deixasse um recado para o pessoal de casa em relação à incontinência urinária. Júlia, eu que queria agradecer o espaço, agradecer a oportunidade de falar de um tema que eu
amo, que eu adoro, é o meu trabalho, isso daqui, a incontinência, gosto muito. E mais uma vez, eu acho que como recado final, lembrar que a incontinência urinária nunca é normal. Então, se você tem uma incontinência urinária, independente da sua idade, independente do seu sexo, procure um profissional, porque isso pode ter solução. Tá, joia. Muito obrigada, viu? Viver Bem de hoje vai ficando por aqui, mas na semana que vem a gente tem um encontro marcado. Beijos e saúde!